Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos sobre homeopatia. E a gente está abrindo um novo webinário. Nós vamos falar de mais uma família do reino mineral, que é a família das baritas, certo? Então a gente vai fazer, ao longo desses vídeos, um escaneamento de como funciona a homeopatia das baritas, né? Ao longo dos seus medicamentos. E hoje, que é o nosso primeiro dia, a gente vai começar falando do que é o bário, o que o bário atua dentro do nosso organismo, né? E conforme os slides vão passando, a gente vai falar como a barita interage no nosso mecanismo bioquímico, certo? Muito bem, então vamos ver, né? Vamos discutir sobre a barita, sobre o bário, né? E como é que ela interage no nosso organismo. Meu nome é Elisandra Cruz Ribeiro, eu sou fisioterapeuta, sou homeopata, especialista em desintoxicação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, a gente está, mais uma vez, trazendo aqui um material diferente, né? Um material só de baritas, né? Então, aqui é a carinha da barita, né? Como ela é encontrada na natureza. Tem algumas imagens que aparecem a barita meio que na forma de cristal também, né? Geralmente, quando ela tá com o cloreto associado, ela parece um cristalzinho, mas ela pura tem essa cara metalizada, né? Muito bem, então, gente, o bário do nosso organismo, na verdade, ele não tem nenhum papel biológico, né? As nossas células, o nosso organismo não utiliza bário para nenhuma função. Porém, se o bário na forma solúvel, né, se a gente entrar em contato com esse bário na forma solúvel, ele vira veneno, tá? Nossa, mas, Lisandra, e o bário que a gente toma para a gente vai fazer contraste, né? Então, aquele bário, que é o chamado sulfato de bário, ele é um bário não solúvel, tá? É um bário insolúvel. E é um contraste utilizado para observar o sistema digestório, né? Principalmente estômago, né? Intestino, e ele é eliminado, tá? Ele não é absorvido. Por quê? Porque ele é insolúvel, tá? Agora, o bário solúvel, né? Aliás, antes da gente falar do bário solúvel, vamos falar na nossa vida cotidiana, né? Quais são os elementos que possuem bário? Então, dentro dos fogos de artifício, né, aquela luz verde, ela é emanada pelo bário, tem nas cerâmicas e nos vidros, tintas e pigmentos, né, provavelmente da cor verde, fabricação de baterias e lubrificantes e alguns processos para purificação de água. Então, só para a gente sentir que o bário, na forma de sulfato, né, ele não é solúvel, ele é insolúvel, então a gente não consegue absorver. Mas os solúveis, né, os compostos solúveis, né, como o cloreto de bário, né, nitrato de bário também, entendeu? A hora que ele é absorvido, ele é altamente tóxico, tá bom? E por que ele é tóxico? Porque eles interferem no metabolismo do potássio, do cálcio e do magnésio, né? Lembrando que o potássio é muito importante para a formação de potenciais de ação, né? Portanto, para o impulso elétrico, principalmente o estímulo nervoso. O cálcio, né, é muito importante, né? Às vezes tem várias funções, né? Mas o cálcio é importante tanto para a estrutura como para a secreção de neurotransmissores, né? A secreção das proteínas que as células produzem. E o magnésio, gente, tem 300 funções, pelo menos, né? Ele funciona como uma grande enzima metabólica. Muito bem, então vamos falar do bário e do potássio, né? Por que o bário atrapalha o funcionamento do potássio? Então, o bário, ele interfere nos canais de membrana,
potássio, né, os canais de membrana que deixam o potássio entrar e o potássio sair, né? Só que quando o bário afeta, né, quando ele interfere nesse canal iônico, a gente não, o bário, o potássio, ele não consegue nem entrar nem sair, porque ele bloqueia, e aí ele não consegue fazer o trabalho dele, né? Então, ele impede, né, o potássio, ele impede a saída do potássio para o meio extracelular. Lembra da bomba de sódio e potássio? Então, se o potássio não consegue sair, né, a célula não consegue manter as suas molaridades. Com isso, como o potássio não consegue sair para o meio extracelular, a gente altera o potencial de membrana, dificultando a célula ter o potencial elétrico natural dela. Porque o que acontece é o seguinte, falando dessa parte elétrica, né, a gente pensa que o organismo é só uma coisa química, né? A gente esquece que o organismo também usa eletricidade. E essa eletricidade, ela é formada pela diferença do potássio e do sódio dentro e fora da célula. Então, o que acontece? Essa variação elétrica ela é importante para o funcionamento do nosso organismo. Então, o que acontece? Se o potássio ele não consegue sair, né, a hora que chega o estímulo elétrico, a célula não consegue mandar esse estímulo elétrico para frente, ela não consegue utilizar essa informação. Então, aquela célula fica meio que bloqueada, porque a gente não consegue retirar o potássio. Então, ó, dificulta a repolarização celular do estímulo elétrico. Isso deixa uma despolarização sustentada, o que leva a uma disfunção elétrica, tanto na parte muscular, quanto na parte nervosa, como na parte cardíaca, né? Então, altamente venenoso. Bom, e isso induz uma quantidade baixa, né, de potássio no sangue, que a gente usa o termo hipocalemia. Mas isso. E ao bloquear os canais, o bário força o potássio a permanecer dentro das células, reduzindo a concentração do sangue. Então, por isso que a gente tem, a gente já falou lá atrás, por isso que a gente tem uma quantidade de potássio muito baixa no sangue, né? E a hipocalemia grave é fatal, tá bom? Ela é fatal. Então, o potássio, aliás, o bário interfere no potássio, causando paralisia flácida, fraqueza muscular intensa, arritmia cardíaca, alteração do eletrocardiograma, risco de parada cardíaca, alterações neurológicas como confusão, irritabilidade e parestesia. Isso quando o bário interage com o potássio. Quando o bário ele interfere, né, no cálcio, entendeu? A interferência é igual. O bário interfere nos canais. E eu quero lembrá-los que é o seguinte: o cálcio ele tem como valência, né? Ele é o mais 2, né? Então, quando ele está na forma iônica, ele é mais 2. E tanto o bário quanto o cálcio, eles têm, eles são cátions, né? Mais 2. O que isso significa? Que eles são muito parecidos eletricamente, entendeu? Então, o que acontece? O cálcio pode, aliás, o bário, além de bloquear os canais, ele começa a interferir, ele entra na célula, ele vai para os sítios aonde o cálcio iria, só que ele não faz a função do cálcio. Portanto, é como se ele bloqueasse a função do cálcio no organismo, certo? Então, ó, o bário pode competir com os canais iônicos de cálcio, né? Ele também bloqueia a função do cálcio, impedindo a entrada do cálcio nas células musculares e nervosas. Por quê? Porque o bário fica lá no lugar do cálcio. Como aquela célula, né, ou aquele tecido que precisava do cálcio, é como se o bário se disfarçasse de cálcio e ficasse aonde o cálcio deveria ficar. Então, já como tem uma substância ali, o cálcio, que é o cálcio mesmo, não consegue entrar. Entendeu? Então, eles bloqueiam, né? O bário acaba bloqueando o cálcio. Isso você tem uma interferência na contração muscular,
você tem o impacto neurológico, né? A falta de cálcio intracelular afeta a transmissão nervosa, certo? Porque o bário não deixa as vesículas sinápticas serem conduzidas na fenda. Por quê? Porque o cálcio ele é importante para fazer com que haja saída, né, das proteínas celulares. E se você não tem cálcio, isso não acontece, tá? E como o bário interage com o magnésio, né? O bário, mesma coisa, a interação é no nível celular, também afeta canais iônicos, e ao contrário do potássio, em que quando ele interage com o canal de potássio, que a célula fica estátua, né, fica paralisada, o bário, ele começa a excitar as células, porque o magnésio, ele é uma espécie de inibidor, né? E sem a presença do magnésio, as células começam a ficar excitáveis, né? Então, mais uma vez, ó, o bário e o magnésio, ambos são cátions bivalentes. Por isso, compartilham as mesmas vias de transporte das membranas celulares. Complexo, né, gente? Bem complexo. Mas, é o que eu falo para os meus alunos. Nós somos homeopatas. E, geralmente, né, o terapeuta homeopata, ele não gosta muito de falar dessas questões bioquímicas, né, e tal. Mas o que está acontecendo, né, pessoal, é que cada vez mais a gente aprendendo a bioquímica do organismo, como homeopata, a gente tem esses sais que nós vamos falar daqui para frente, né? E como a gente, entendendo a função desses sais no organismo, como a gente consegue usar de uma forma homeopática, né, e ajudar as pessoas. Então, né, por isso é que eu faço questão de falar aqui da bioquímica celular, né? Então, muito bem, voltando aqui para o bário e o magnésio no organismo, né? Então, devido à competição dos canais iônicos, né, o bário começa a bloquear, né, a entrada de magnésio nas células. Isso leva a uma deficiência do magnésio intracelular, mesmo que os níveis sanguíneos estejam normais, e essa célula começa a trabalhar, né, de uma forma hiperexcitável, já que o magnésio é um modulador inibitório, né, da atividade elétrica celular. Sem contar que o magnésio é um cofator para mais de 300 enzimas, ou seja, são enzimas que precisam do magnésio para trabalhar. Se tem bário no lugar, essas enzimas elas não desempenham a mesma função. Então, ó, dessas 300 enzimas, né, das quais o magnésio é cofator, estão envolvidas a produção de energia, né, produção de ATP, regulação de DNA e RNA, síntese de proteínas, controle da glicose e da insulina. Então, olha o tamanho da bagunça que o bário, uma intoxicação de bário pode trazer no organismo. Então, o bário pode inibir essas enzimas indiretamente ao deslocar o magnésio dos seus sítios ativos e alterar o meio ambiente celular, promovendo o estresse oxidativo. Isso compromete produção de energia, resposta imunológica, desintoxicação hepática e estabilidade emocional e neurológica, da qual o magnésio é muito importante. Ele também tem um impacto, né, na liberação de neurotransmissores, já com o cálcio e com o magnésio também. Então, aumento da liberação da acetilcolina, levando a espasmos musculares. A ausência de magnésio funcional favorece tremores, ansiedade, insônia e irritabilidade. E pode acontecer paralisia muscular e arritmia cardíaca, ou seja, uma intoxicação de bário pode matar, tá certo? Então, gente, de fato, a gente tem que tomar bastante cuidado aí com o bário, com as intoxicações de bário, e, obviamente, né, o bário é uma substância rara, né, de estar exposta, né, ela está exposta de uma forma insolúvel, né,
Mas a gente pode levar esses sintomas, né, isso que a gente está falando, as questões do magnésio, né, as questões do cálcio. Quando vem um paciente para a gente com características parecidas, não tão profundas, né, mas parecidas, a gente pode pensar em barita homeopática, tá bom? Muito bem, gente. Então, já entendemos como é que o bário funciona no organismo, né? E a gente vai seguir no nosso próximo vídeo falando das características físicas das baritas, ou seja, do bário sob aspecto homeopático. Tá certo? Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo, no nosso próximo webinar.